O Senhor converteu o coração dele, a família desde a década de 40 nos caminhos do Senhor, e o Senhor tem nos mantido por misericórdia, irmãos. Glória ao Senhor. Algum dos irmãos tem a palavra? Estão todos em paz? Vamos ler então, amados, onde o Senhor tem nos mostrado, na carta de Paulo aos Filipenses. Glória a Deus. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Daremos início à leitura, amados, a partir do verso 9. Filipenses 2, a partir do verso 9, lemos com a ajuda de Deus, a guia do Espírito Santo. Amém. Amém. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre o qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E, ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Palavra do Senhor, irmãos, segundo deixou escrito Paulo aos irmãos da igreja de Filipos, aos nossos irmãos filipenses. Uma carta, amados, que não fala de repreensão, que não fala de ajuste de conduta, mas é uma carta, irmãos, uma epístola que fala, é uma relação de muito amor, de muita compreensão que Paulo tinha com aquela irmandade. Como os irmãos bem sabem, essa é uma igreja que foi a primeira igreja que se converteu ao cristianismo na Europa, uma cidade muito forte economicamente, uma cidade muito rica, uma colônia romana, a qual ela tinha todos os predicados de uma colônia romana, onde as pessoas eram instruídas, onde corria-se muito dinheiro, uma cidade portuária, mas foi onde o Senhor começou a operar, a evangelizar ali a partir da Europa. Tem uma passagem muito bonita de Paulo, que ele tentando ir para... A irmã Cecília está conversando bastante ali, tá? E nós, irmãos, tem uma passagem muito bonita com aquela irmandade, que eles estavam numa missão, tentando uma missão para a Ásia, não é isso, irmão Rafa? E o Senhor despertou para que eles mudassem o caminho e entrasse na Europa através da cidade de Filipos. Amados irmãos, o Senhor toma caminhos que às vezes nós não compreendemos,
Assim como foi com essa irmandade, que foram alcançadas pela graça, pela misericórdia e pela vontade de Deus Pai, por Jesus Cristo, assim também é na nossa vida. Muitas das vezes nós temos planos de ir para um caminho e o Senhor nos desperta numa madrugada, nos desperta por uma palavra, por uma comunhão, a seguir por outro caminho. E assim aconteceu com esse povo, mas neles o Senhor operou grandiosamente, os favores do Senhor foram grandes na vida deles. E esta carta que nós lemos, nesses poucos versos, a qual novamente convidamos a Irmandade que possam ler em casa, é um capítulo muito bonito, a qual compara, irmãos, a diligência de Cristo enquanto viveu na terra, com a diligência que devemos ter nos caminhos do Senhor. O Senhor Jesus, sendo Deus, o Senhor Jesus, tendo a divindade nele, viveu como homem, sofreu como homem, e quando ele desceu na sepultura, que foi ressuscitado, que ressuscitou dos mortos, ele não pregou a divindade e nem buscou se justificar perante aqueles que haviam descrido nele ou que houvessem confessado de maneira, uma fé contrária à que ele pregava. Não. Ele não mostrou poder, irmãos. O Senhor Jesus, quando ele voltou à vida, ele continuou de onde ele tinha parado em evangelizar, em converter, em falar das grandezas do nosso Deus. E aqui o texto que nós lemos, os conselhos de Paulo, se dá nesse sentido, amados irmãos, que nós devemos olhar para Cristo. Não devemos ter uma igreja que buscamos somente resolver os nossos problemas. Não devemos fazer de Deus o nosso resolvedor de problema. Deus mandou ao mundo o próprio Filho para que morresse por você, por mim, morresse por nós, para que pudéssemos ter direito da vida eterna. O fundamento principal da nossa fé, da nossa caminhada com Cristo, é um dia herdarmos o direito da vida eterna. E o conselho da palavra, irmãos, nesta noite para nós, ainda que você tenha tido uma semana difícil, uma semana de luta, uma semana de prova, de guerra, mas o conselho da palavra hoje é que possamos nós todos, começando do pregador, seguir o exemplo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos nos despir, irmãos, da nossa honra, do que nós achamos que deve ser, de nós chegarmos primeiro em algum lugar, de sermos o primeiro a ser atendido, de sermos o primeiro a alcançar uma bênção, que não tenhamos em nós, irmãos, qualquer tipo de corrupção, no sentido de que o meu irmão dentro da minha casa não pode ser abençoado antes que eu. Que possamos ter em nós, amados, um coração preparado em Cristo, que a bênção do nosso irmão é a nossa bênção. Se chegou para nossa irmã, vai chegar na nossa casa também. O Senhor quer que olhemos para Ele, irmãos, que olhemos para Cristo, que tenhamos a nossa mente voltada ao trono da glória de Deus. As provas, quando nós estamos olhando para Cristo somente, elas se fazem tão pequeninas, porque o Senhor visita o nosso coração num louvor, o Senhor visita o nosso coração num hino, num testemunho, numa oração, numa palavra, numa comunhão de uma igreja antes que o culto se inicie, nos hinos que cantam. Os irmãos creem nisso, irmãos? Há os nossos irmãos que ficam aguardando, às vezes numa cidade distante, num outro país, e o hino que foi preparado para fazer a abertura do culto online já vai trabalhando no coração dos nossos irmãos. Porque estamos em Cristo, irmãos. Nós estamos em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
O que acontece quando nós estamos em Cristo, quando nós olhamos para Cristo? Aqui, irmãos, se lermos um pouco antes, fala que devemos deixar a nossa vanglória e que devemos deixar de nos considerarmos superiores a nós mesmos e que nós devemos olhar para o outro. Aqui não fala, irmãos, que devemos sair fazendo gentilezas e deixar de cuidar da tua própria saúde, deixar de cuidar da tua própria família, do teu próprio trabalho. Não, irmãos. Aqui está falando que você tem que colocar Jesus Cristo na tua frente. Tudo que você for fazer, você vai fazer por Cristo. O teu trabalho, faz por Cristo. As tuas vestes, é por Cristo. O teu testemunho, é por Cristo. O teu louvor, é por Cristo. O teu projeto, o teu plano, onde você quer chegar na tua vida, é por Jesus Cristo, irmãos. E o que há de ser da nossa vida, se não olharmos as nossas condições, se não olharmos até onde nosso braço alcança chegar, se não olharmos, irmãos, onde nosso ímpeto, a nossa vontade ou a nossa vaidade deseja chegar, se nós olharmos para o Senhor e termos a nossa vida dedicada a agradar ao Senhor, como é que é a nossa vida, irmãos? Não precisa de profecia, não precisa bater na tribuna. Aqui está escrito, irmãos, porque Deus opera em vós, Paulo falando aos irmãos filipenses, que nós recebemos como falando para nós. Deus opera em vós tanto o querer como o efetuar segundo a boa vontade dele. Se você está preocupado em agradar a Deus, se você está preocupado em ser agradável aos olhos do Senhor, não se preocupe, meu irmão, minha irmã, porque o Senhor também se preocupa em ser agradável, em fazer a boa obra dele na sua vida. Essa é a palavra que o Senhor nos manda, irmãos. Essa é a palavra que o Senhor tem nos mandado, tem nos despertado nessa noite. Que possamos ter o nosso coração desperto em fazer a boa e agradável vontade do Senhor. Aqui nós temos Paulo falando aos irmãos filipenses. Temos um homem instruído, um homem que falava muitas línguas, um homem que converteu, tomado pelo Espírito Santo, é verdade, converteu os gregos, falando da filosofia, falando de toda a ciência dos gregos. Então é um homem cheio do empoderamento da palavra. Mas aqui nós temos um homem, amados irmãos, que estava encerrado em uma prisão. Ele não escreveu essas belas palavras, esse belo texto, do alto de um gabinete, tomando a luz natural do meio-dia, após ter ceado, comido bem, bebido bem, ter tomado um bom banho. Não, irmãos. Ele estava em uma masmorra, porque independente de onde ele estivesse, ele estava com a missão de ser um servo e agradar a Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, independente de onde você esteja, independente da sua situação, agrada ao Senhor. Busca agradar o Senhor. O Senhor está à porta para vir ao encontro da igreja e fazer o que espera, o que intenta, o que busca, os bons intentos do teu coração. Mas hoje o Senhor faz um convite. Vamos fazer uma missão diferente? Ao invés de só você esperar o Senhor vir, vamos nós buscar ir ao encontro do Senhor? Se está difícil, irmão, se está demorando, vamos correr, irmãos. Vamos correr ao encontro do nosso Deus, com louvor, com reverência, com misericórdia, sem fazer julgamento, buscando misericórdia para nós e para os nossos irmãos. Ah, mas eu conheço um irmão que aquele ali não tem condição, aquele ali fugiu, aquele ali saiu, aquele ali aconteceu tanta coisa. Vamos deixar que a misericórdia do Senhor trabalhe na vida dele e na nossa, irmãos. Vamos deixar que o Senhor chegue na vida dele e na nossa também.
Mas vamos nós trabalhar, vamos nós buscar, vamos nós louvar, vamos nós adorar ao Senhor, porque fazendo assim, o Senhor se agradará. E quando o Senhor se agrada, Ele operará na sua vida, nas nossas vidas, os bons intentos segundo a sua boa vontade dEle, vontade dEle. Paulo escreveu numa prisão. Hoje nós estamos buscando o Senhor numa bela igreja, sendo iluminado por uma boa iluminação, pelo refrigério de um ar-condicionado. Não está tão ruim, irmãos. Não está tão. Dá glória ao teu Deus. Dá louvor ao seu Deus. O Senhor tem o bom da terra para te dar, para nos abençoar. Vamos nós, irmãos, fazer a nossa parte. Seguir, marchar rumo a Sião celestial. É no caminho, é na jornada que o Senhor vem com as boas novas dele na nossa vida. Essa é a palavra que o Senhor tem nos mandado. Recebamos ela como vinda do alto dos céus. Que tenhamos na nossa vida a comunhão, a liberdade de louvar, liberdade de adorar. Que por tudo o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória ao Senhor. O irmão Rafael virá à frente, agradecer o culto por nós. Juntos buscamos a face do nosso Deus em oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, santo és tu. Senhor, nosso eterno Deus, nosso bom Pai celeste que habita nos céus, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nosso Senhor e Salvador, estamos mais uma vez de joelhos prostrados diante da tua presença, para te louvar, te engrandecer, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor representa na nossa vida, Senhor. Te damos graça, Senhor, pela oportunidade de estarmos dentro da tua casa. Te damos graça pela oração que deste ao teu servo, o qual temos a certeza que subiu como um incenso suave, ó Deus. Te damos graças pelos hinos tocados. Te damos graças, Senhor, por toda a irmandade aqui reunido, não somente presencial, Senhor, mas pela internet. Todos aqueles, ó Pai, que estão te buscando conhecer a mais de ti. Senhor amado e justo, te damos graças, Senhor, pela tua palavra, o qual enviaste essa noite. Deus vivente, tu és maravilhoso, como diz a tua palavra, Senhor. Tu enviou o teu Filho amado, que sendo Deus, Senhor, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou-se de si mesmo, estando no estado de homem, Senhor, e mesmo em estado de homem, ó Pai, não fez a tua vontade, mas, Senhor, em tudo foi obediente à tua palavra, em tudo foi fiel a ti, perante, Senhor, todo mundo, o qual o seu nome foi exaltado, Senhor, o qual todo joelho deve se dobrar, o nome que está acima de todos os nomes. Esse é o Deus ao qual nós servimos, esse é o Deus ao qual nós louvamos, esse é o Deus ao qual nós glorificamos. Mas a tua palavra nos diz, Senhor, que nós devemos representar esse Deus. A tua palavra nos diz que quando entramos aqui na tua casa, nós devemos estar em comunhão, nós devemos buscar, mas quando nós saímos daqui, nós devemos estar melhor ainda, porque representamos um nome que está acima de todos os nomes, representamos a tua imagem, somos chamados de cristão, uma pequena parte de ti, Senhor, extensão das tuas mãos. Senhor, permita assim que essa palavra possa adentrar nos nossos corações, e o que não te pertence, Senhor, tira de nós, mortifica a nossa alma, permita que a tua luz possa brilhar em nós, que não venhamos andar segundo a carne, mas
segundo o Espírito, que ao andarmos, Senhor, por onde entrarmos e sairmos, que a tua paz nos alcance, esteja conosco, aonde colocarmos nas nossas mãos, Senhor, opera milagre, faça sermos reconhecidos, ó Pai, olha do alto, para que tu possa ver a diferença do que te serve e o que não te serve, Senhor, opera essa palavra em nós, Senhor, tira de nós, Senhor, tudo que te desagrada, para que possamos então nos apresentar diante de ti, sem ter do que se envergonhar, como obreiro, Senhor, que maneja bem a tua palavra, Senhor amado e justo, assim, Senhor, como fizeste na vida de Paulo, assim como fizeste na vida dos teus discípulos, assim como fizeste na igreja primitiva, o qual não existia separação, mas todos estavam unidos em um, não havia necessidade, não havia nada, porque um confiava no outro, estavam unidos na tua palavra, estavam unidos, firmes em ti, Senhor, eis o teu povo, Senhor, agora o mundo inteiro te vê, porque temos a internet, Senhor, que essa palavra possa alcançar até os confins da terra, que o teu Espírito Santo possa operar no meio do teu povo, que o teu povo possa se levantar na face da terra, como homens e mulheres santos, separados diante de Deus, separados do mundo, para te representar, para trabalhar, para enviar a tua palavra, para pregar, Senhor, em tempo e fora de tempo. Levanta o teu povo, dá ousadia de espírito, enche o teu povo do Espírito Santo, dá coragem, levanta a cabeça, mostra para o nosso adversário que servimos a um Deus que tudo pode, que o nosso Deus é fiel, justo, verdadeiro, e aquilo que nos prometeu nos entregará. Aleluia, Deus vivente santo, graças te damos por estarmos aqui sentindo a tua presença, Senhor. Despede nós com mais um hino, nos permita, Senhor, que essa comunhão possa continuar conosco, que ao entrarmos na nossa casa, tu possa entrar junto, os teus anjos entre junto, e o que tiver que ser tirado, eliminado, Senhor, opera na nossa vida, ó Pai, assim te pedimos. Guarda o que vai mais perto até o que vai mais longe, que possamos todos estar reunidos novamente a te louvar. Assim te pedimos por tudo, não em nosso nome, porque não temos merecimento, mas em nome e honra de teu Filho amado Jesus Cristo, que é bendito e eterno. Amém. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória ao Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado, amém.